dar. Quarto motivo pelo qual as festas bíblicas são importantes. As festas bíblicas nos ensinam sobre a nossa jornada espiritual. Se nós olharmos primeiramente para as festas de primavera, as festas bíblicas eram separadas em dois grupos, festas de primavera e festas de outono. As festas de primavera, então, nós temos primeiramente o Pêssar, chamado Páscoa, cuja temática é essencialmente libertação e salvação. Então pense na sua vida espiritual. Primeira coisa que acontece com você é liberto, você é salvo da escravidão, do pecado, exatamente como no Pêssar aconteceu com o povo. Em seguida, logo depois disso, nós vemos Matzot, a festa de pães ázimos. E os pães ázimos, o eliminar o fermento de casa, ele representa também o processo de expurgar o pecado, de remover o pecado das nossas vidas. Então, você é salvo e começa um processo na sua vida de você se livrar do seu pecado. E aí o que acontece depois disso em termos de cronologia das festas bíblicas? Nós temos Shavuot, que é a festa da recepção da Torá e da recepção do Espírito. Nós vemos a recepção da Torá no Antigo Testamento e a recepção do Espírito do Eterno no Novo Testamento. E isso tem a ver também com a nossa vida espiritual. Porque você é salvo, depois você começa a expurgar o seu pecado e em seguida, então, você está pronto para começar a receber a instrução da Torá para viver uma vida em santidade para com os mandamentos do Eterno, e você recebe a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para te permitir viver uma vida de santidade. Inclusive, é dito no Novo Testamento que o Espírito Santo foi dado àqueles que obedecem. Justamente o Espírito Santo tem esse objetivo de facilitar o nosso viver no reino do Eterno. Festas de outono. Aí nós temos, primeira delas, o Yom Teruah, que é o dia do brado, ou o dia do toque do shofar, que tem a ver com o anúncio do reino do Eterno. Então reparem que coisa interessante. Você já foi salvo, já começou a expurgar o pecado, você já começou a aprender a viver os mandamentos do Eterno e recebeu o Espírito para poder te auxiliar a viver no reino do Eterno. E aí você então chega para o ponto do anúncio do reino. Esse é um momento em que nós devemos entender que o reino do Eterno está próximo e que o reino do Eterno não é unicamente uma vida voltada para nós mesmos, mas voltada para um reino que virá e que precisa inclusive ser anunciado. Esse é um próximo passo numa etapa de desenvolvimento espiritual. E aí, o que se sucede a isso é justamente a temática do Yom Kippur, que é o afligir a alma, que é negar-se a si mesmo. Quando você percebe que há um reino, que é a temática de Yom Teruah, e você vai então para a temática do dia da expiação, que é o Yom Kippur, eu preciso então negar a mim mesmo. Porque se há um reino, e se eu devo viver em prol do reino, eu não devo mais buscar o que é melhor para mim. Eu devo buscar o que é melhor para o reino. Eu devo servir ao reino e não servir a mim mesmo. E aí nós vamos então para a temática de Sukkot, tabernáculos, que é, a partir do momento em que você aflige a sua alma, que você nega a si mesmo, você começa a experimentar o que de fato é uma vida de dia a dia tabernaculando com Yeshua. E, inclusive, a festa de tabernáculos se refere a um tempo em que o povo habitava no deserto, porém havia fortemente a presença do Eterno, como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então o Eterno estava permanentemente com o povo. Da mesma maneira, então, a gente entende que a gente vai viver um deserto até chegar à promessa, porém a gente fica em alegria porque a gente tabernacula com Yeshua. E aí nós temos, por fim, Shemini Atzeret, que é o último dia que se sucede a Sukkot, que é o 8º dia, que é a promessa da nova criação. Ora, Sukkot se refere a um ciclo. São 7 dias. O número 7 na Bíblia, ele tem essa ideia de um ciclo de tempo. E aí, Shemini Atzeret, que é o 8º dia, já se refere a um novo ciclo, ao início de um novo ciclo, que é o quê? A promessa da nova criação, a promessa que nós vivemos. Nós olhamos para essa vida, nós vemos que nós sofremos perseguições por conta de Yeshua, mas nós vivemos a promessa de uma nova criação, de novos céus e nova terra. E assim como as festas bíblicas são cíclicas, acontecem ano a ano, a nossa vida espiritual é cíclica. A gente não simplesmente estaciona nessas fases, mas a gente cicla nessas fases. Então você pode também olhar para as festas bíblicas e perceber em que ponto da sua jornada espiritual você está e a partir daí buscar o que você precisa para a sua evolução. Quinto motivo, a cronologia do fim dos tempos. As festas bíblicas também ensinam sobre a cronologia do fim.
Vamos comparar aqui algumas passagens bíblicas. Fala aos filhos de Israel dizendo, no 7º mês, ao 1º dia do mês tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Vaikra, Levítico 23, 24. Essa é uma festa que sempre foi bastante misteriosa. Que tipo de memorial essa festa se referia? A Bíblia não fala, a Bíblia simplesmente fala que nós temos um memorial do toque do shofar, do toque da trombeta, e a Bíblia não diz o que isso simboliza. E aí os rabinos, com o passar do tempo, chegaram à conclusão de que isso se refere, portanto, ao fim dos tempos. Vamos então olhar aqui uma outra passagem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta do Eterno, e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Isso está em Tessalonicenses Aleph, 1 Tessalonicenses 4:16. Veja que interessante. Shaul Paulo sabia desse entendimento que havia de que Yom Teruah, o dia do shofar, se referia ao fim dos tempos, e usa disso em 1 Tessalonicenses. Então nós podemos ver aqui que as festas bíblicas nos ensinam sobre essa cronologia. Como nós vimos aqui desde os tempos antigos, Yom Teruah é associado ao dia do juízo na tradição judaica. E aí nós vemos o seguinte, não é à toa que em Daniel 25, nós vemos que o inimigo mudou os tempos do Eterno, porque Yeshua nos manda estarmos atentos aos sinais que vão preceder a sua volta. Mas para estarmos atentos a esses sinais, nós precisamos conhecer as festas bíblicas. Esse é simplesmente um exemplo de como as festas bíblicas se referem ao fim dos tempos. Existem inúmeros exemplos de outros elementos das festas bíblicas que se referem ao fim dos tempos. E ora, se você esquece das festas bíblicas, se você muda o tempo das festas bíblicas, então os seguidores de Yeshua se perdem com relação ao período do fim dos tempos. Eu recomendo então que o leitor investigue o assunto. Creio que com esse vídeo a gente conseguiu perceber a grande importância que as festas bíblicas têm para nós, o fato também de que elas não foram abolidas, elas continuam bem presentes e servem como marcadores da obra e do tempo do Eterno. Para maiores informações, acesse o nosso site www.toraviva.org. Muito obrigado.